Deus, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos porque Tu nos dá, Senhor, esse privilégio de estarmos reunidos, Pai, para te cultuar nessa manhã, Pai, para te engrandecer, te honrar com as nossas vidas, Pai. Nós te pedimos, Deus, fale aos nossos corações através da Sua palavra, Deus. Fale aos nossos corações, Senhor, através da minha vida, Deus, e fale aos nossos corações, apesar da minha vida, porque sou falho e pecador. Fale com a Igreja Batista no Centro, fale, Senhor, com os nossos visitantes, fale com aqueles que nos ouvirão, Senhor. Que Tu possa, Senhor, ser o Senhor da vida de todos eles, de todos nós. Em Cristo Jesus, nosso único e suficiente Senhor e Salvador, oramos. Amém. Pode sentar. Eu gostaria que vocês imaginassem a cena. Alguém empresta a vocês uma propriedade de grande valor, né? Um lugar com tudo que você precisa para viver bem e para você prosperar na vida. E em troca, você deveria apenas devolver uma parte dos frutos como pagamento ao dono que emprestou essa propriedade para você. Mas conforme o tempo vai passando, você começa a se ver como o verdadeiro dono daquele lugar. E se esquece de que tudo ali não pertence a você, pertence a outra pessoa. E na parábola que nós vamos ver hoje, contada por Jesus, nós encontramos essa situação semelhante, onde os lavradores agem com egoísmo e rejeitam ali o direito do verdadeiro dono da vinha. E aqui Jesus nos convida a olhar para dentro de nós e questionar quem é o Senhor de nossas vidas e de tudo que nós possuímos. Vamos ver essa parábola juntos. Mas antes, eu gostaria de pensar no contexto dessa parábola, do porquê ela foi falada por Jesus. E está lá em Marcos 11, 27 a 33, quem quiser acompanhar comigo. Marcos 11, 27 a 33. Aqui os líderes religiosos, eles confrontam Jesus no templo, questionando com que autoridade ele realiza as suas obras e os seus ensinos. E Jesus, e começa assim a passagem de 27 a 33 do capítulo 11. Então, regressaram para Jerusalém. E enquanto Jesus andava pelo templo, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos vieram ao encontro e lhe perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Ou quem lhe deu esta autoridade para fazer isso que você está fazendo? Jesus respondeu: eu vou fazer uma pergunta a vocês. Respondam e eu lhe direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondam. E eles discutiam entre si. Se dissermos o céu, ele dirá: então por que não acreditaram nele? Se, porém, dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos pensavam que João era realmente um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhe disse: então eu também não lhes digo com que autoridade faço essas coisas. No fundo, esse questionamento não era uma busca genuína por um conhecimento, por saber de que autoridade era que Jesus fazia essas coisas, mas uma tentativa de enfraquecer a posição de Jesus e também de desafiar a sua influência sobre o povo. Eles estão questionando a sua autoridade aqui. Eles querem minar a autoridade de Jesus, eles querem deslegitimizá-lo. Jesus, porém, responde com uma pergunta. E essa pergunta revela a hipocrisia e a falta de fé desses homens. Então, esse episódio de Marcos 11, que nós acabamos de ler, prepara aqui o cenário para a parábola da vinha e dos lavradores em Marcos 12. Agora sim, vamos ver Marcos 12, de 1 a 12.
E a parábola fala assim: depois de Jesus, começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu um lagar, edificou a torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois, ausentou-se do país. No tempo da colheita, mandou um servo para o recebesse dos lavradores a sua parte dos frutos da vinha. Mas os lavradores o agarraram, espancaram e despacharam de mãos vazias. De novo, enviou-lhes outro servo, e eles bateram na cabeça dele e o insultaram. Mandou ainda outro servo, e este mataram. Muitos outros lhe enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Estava-lhe ainda o seu filho amado. Por fim, mandou o filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. E o agarrando o filho, mataram e o lançaram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá e exterminará aqueles lavradores, e entregará a vinha a outros. Vocês ainda não leram este trecho da Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles. Mas temiam o povo, então eles os deixaram e foram embora. Que parábola mesmo? Na sequência dos eventos aqui, após os líderes terem questionado Jesus e a sua autoridade, Jesus conta essa parábola da vinha. E em vez de confrontá-los diretamente, ele responde com uma história que expõe ali o coração deles e reflete as consequências de rejeitar a autoridade de Jesus. Jesus conta a parábola sobre um homem que planta uma vinha, um empreendimento que exige ali um esforço, uma dedicação. Ele cerca a vinha para protegê-la, ele constrói um tanque para o vinho e ergue também uma torre, pensando em cada detalhe daquilo que ele está fazendo. Esta vinha é um projeto precioso do dono. Tudo está pronto para produzir frutos abundantes. O dono, então, ele arrenda a vinha. E alguns lavradores ele viaja, ele vai para fora do país, confiando que esses lavradores cuidarão bem dela com responsabilidade e que compartilharão dos frutos que ela produzir, como é de costume. Um acordo comercial. Mas, na época da colheita, quando o dono envia um servo para recolher a sua parte, ele se depara com uma surpresa violenta. Os lavradores atacam o servo e mandam de volta de mãos vazias. Ele tenta de novo, enviando um outro servo, mas os lavradores fazem o mesmo. E em uma terceira tentativa as coisas pioram, o servo agora é morto. E mesmo assim o dono é paciente e insiste e envia mais servos e mais servos, mas os lavradores reagem com agressão crescente, agredindo alguns e matando outros. E por fim, resta-lhe apenas um para enviar, o seu filho amado. E em um ato de grande esperança aqui, o dono decide enviar o seu próprio filho pensando: meu filho, eles respeitarão. Mas os lavradores o enxergam como uma oportunidade para ganhar ali a posse definitiva da vinha. E assim eles conspiram para matá-lo e tomam a herança como sendo sua agora. E assim o fazem.
Eles matam o filho e jogam para fora da vinha. Essa é uma parábola de natureza histórica aqui. A história da nação de Israel, desde o dia que este povo deixou o Egito até o tempo da destruição de Jerusalém. É aqui, agora exposta diante de nós como um espelho, Jesus está fazendo. Usando o simbolismo de uma vinha e de seus agricultores, o Senhor Jesus narrou aqui a história do relacionamento de Deus com o seu povo. Relacionamento esse que perdurava por 1.500 anos. No texto aqui, meus irmãos, o proprietário é Deus, que confia a vinha a Israel. Os lavradores ali, os líderes religiosos, e ele envia os servos, que são os profetas de Deus, para recolher os frutos que eram devidos a Deus. Mas os líderes rejeitam e maltratam os servos, assim como rejeitaram e maltrataram os profetas enviados por Deus. Lemos sobre profetas sendo enviados aos israelitas, entregando-lhe advertências. Mas com uma frequência incrível, todo esse esforço dos profetas foi simplesmente inútil. O povo não ouvia. Os sacerdotes não ouviam. Servo após servo, todos vieram à vinha de Israel, em busca de frutos. Mas um após outro foram despachados vazios pelos lavradores. E a nação não produzia frutos para a glória de Deus. Eles rejeitavam e mataram ali o último dos profetas de Deus, aquele que preparou o caminho do Messias, João Batista. E a cada servo enviado e rejeitado, os lavradores mostravam ali a sua rejeição ao dono e a sua recusa em reconhecer que a vinha não lhe pertenciam. E quando finalmente o dono envia o seu próprio filho, na esperança de que eles respeitem ali o seu filho, eles vão além e eles matam o filho, pensando que assim eles se tornariam herdeiros, verdadeiros e donos da vinha. Jesus, meus irmãos, ele usa essa parábola para mostrar o comportamento rebelde de Israel, especialmente dos seus líderes religiosos que rejeitavam e maltratavam os profetas enviados por Deus. E agora estavam rejeitando o próprio Filho de Deus. Eles agiam como se fossem donos do povo de Deus, esquecendo-se de que eles eram apenas mordomos. O coração do problema está aqui na autoridade de Deus, representada em Jesus. Os líderes religiosos rejeitavam essa autoridade, querendo manter o poder e o controle sobre o povo e sobre o templo. E essa rejeição da autoridade de Deus pelos líderes religiosos revela ali um problema profundo. Os líderes religiosos se tornaram egoístas, utilizando sua posição para benefício próprio. E para manter ali o poder, eles continuam ignorando os ensinamentos de Deus e vivendo conforme seus próprios interesses, em vez de se submeter à liderança de Deus. E este, meus irmãos, é um alerta não apenas para os líderes de Israel, mas para todos nós hoje. Essa parábola, embora ela fosse direcionada aos líderes de Israel, ela é um espelho de toda a humanidade. Nós somos os lavradores. Nós somos os lavradores. Assim como os lavradores da parábola, a humanidade luta
constantemente contra a ideia de se sujeitar ao Criador, preferindo viver como se fosse dona do seu próprio destino. Desde o início, essa foi a tentação. Adão e Eva, seduzidos pela serpente, queriam ser como Deus, ou queriam ser Deus ali, decidindo o que era certo e errado, o que era bom e o que era mal. Foi um grito de independência ali. Queremos definir o nosso caminho, queremos buscar a nossa verdade, viver segundo os nossos próprios desejos, ignorando a autoridade de Deus. Esse é o problema, que é presente hoje, quanto ele foi presente nos dias de Jesus. No mundo atual, a questão de autoridade está em crise aqui. A cultura exalta ali a independência, a liberdade pessoal acima de qualquer outro valor. E muitas vezes a custo de rejeitar a autoridade de Deus também. E nós não estamos livres disso. Impregnados com essa cultura, também agimos muitas vezes assim. Cada vez mais a sociedade define o que é certo e o que é errado conforme a própria conveniência, se recusando a aceitar que há um Senhor a quem todos deveríamos obedecer. No mundo atual, vemos a manifestação desse problema em diversas formas. A sociedade frequentemente busca eliminar Deus do discurso público, vivendo como se ele não existisse. E a moralidade aqui, ela é relativizada. A moral é relativa. E a busca pelo poder, pelo controle, é evidente em todos os lugares. Vemos essa postura autossuficiente em várias esferas da nossa vida. Nos negócios, na política e mesmo em nossas famílias. Em nossa busca por controle e domínio, nós podemos ignorar ali os princípios de Deus e buscar os nossos próprios interesses. Isso pode se manifestar em pequenas decisões cotidianas, mas também em escolhas muito maiores, que mostram que nós estamos em constante luta para manter o controle de nossas vidas, rejeitando muitas vezes a autoridade de Deus. E esse espírito de rebeldia, ele é alimentado pela cultura que nos diz para buscar a nossa verdade. Aquilo que nos faz feliz. Como se o propósito da vida fosse puramente individual, puramente egoísta. Mas quando nós rejeitamos a autoridade de Deus, inevitavelmente nós nos perdemos. À medida que nós insistimos em ser donos de nossas vidas, quando tentamos ser autossuficientes, nós perdemos o foco e nos afastamos da paz e do propósito que vem de viver para Deus. A realidade é que nós somos criados para viver em harmonia com Deus, mas quando nós tentamos ocupar o lugar de Deus em nossas vidas, nós acabamos nos afastando do propósito do qual nós somos criados. Isso traz para nós frustração, isso traz para nós vazio e até muitas vezes destruição. E é o que nós vemos na sociedade de hoje, um vazio tremendo de tudo. Um vazio tremendo de tudo. Como os lavradores, meus irmãos, dessa parábola, nós queremos os frutos da vinha, mas nós nos esquecemos do dono. O nosso desafio é olhar para as áreas da nossa vida onde nós resistimos o senhorio de Cristo. Assim como os líderes religiosos, nós podemos estar presos a uma ideia de controle e de autossuficiência. Quando Deus envia alguém, seja muitas vezes um pastor,
seja um amigo dando um conselho sábio, seja a palavra de Deus ali lida, ou até mesmo uma circunstância que nos desafia a entregar algo para Deus. Como nós respondemos esses mensageiros? Como nós respondemos esses servos? Como nós respondemos esses profetas? Estamos ouvindo esses mensageiros? Estamos dispostos a nos submeter à autoridade de Cristo, ou nós preferimos viver como donos de nossas próprias vidas? Pode ser que não seja em toda a nossa vida, mas muitas vezes nós temos pequenas áreas na qual nós não queremos abrir mão do controle. Assim como os lavradores, nós podemos facilmente nos tornarmos resistentes ao senhorio de Deus sobre as nossas vidas. Nosso coração muitas vezes busca essa independência. Queremos o controle sobre as nossas escolhas, sobre os nossos talentos, sobre as nossas posses, esquecendo que tudo vem de Deus. Nós precisamos refletir, meus irmãos, em que áreas das nossas vidas nós estamos agindo como donos, em vez de reconhecer que tudo pertence ao Senhor. Em que áreas de nossas vidas nós não conseguimos abrir mão do controle? Talvez estejamos retendo o nosso tempo, os nossos talentos e muitas vezes as nossas finanças. Não conseguimos ser generosos com os outros, nos recusando a entregar a nossa vida em serviço de Deus e também ao bem do próximo. Assim como Jesus ele expôs ali a hipocrisia dos líderes religiosos, ele nos convida a examinar o nosso coração todos os dias e a permitir que ele seja o Senhor de tudo, de tudo. Ele não quer apenas ser aquele, como algumas pessoas falam, entrar no nosso coração. Não. Ele quer ser dono de tudo. Ele é o dono de tudo. Basta nós reconhecermos isso e nos submetermos ao senhorio dele. O texto nos mostra que quando o primeiro servo ele retorna de mãos vazias para o seu senhor, o que o dono fez? Neste ponto da parábola, aqui se torna tocante. E não por se parecer com a vida, mas porque não é parecido. De fato, isso é muito diferente da reação de uma pessoa comum teria. O dono simplesmente envia outro servo. E quando este é morto, ele ainda continua mandando mais servos. Muitos dos ouvintes, e talvez até mesmo nós, podemos achar que o proprietário da vinha agiu como um louco, mandando servo após servo, mesmo eles sendo maltratados, mesmo alguns sendo mortos, porque ele continuou enviando outros servos. Certamente foi o que pareceu da perspectiva dos lavradores. Para eles, ele parecia até burro, ou pelo menos um covarde, por não acionar nem a justiça, nem ali as autoridades que estariam do lado dele. O dono não entra ali de imediato em um estado de ira. Ele não pune os agressores. Não faz sentido. Não faz sentido a reação do dono. Foge toda a lógica. Na parábola, mesmo depois dos servos serem rejeitados, o dono da vinha não abandona a vinha, nem destrói os lavradores de imediato. Em vez disso, ele decide enviar o seu próprio filho.
o seu filho amado, ele fala. Uma última oferta de paz e de reconciliação. O amor e a paciência desse dono revelam a disposição de Deus de alcançar o seu povo, oferecendo ali o perdão e uma oportunidade de arrependimento e de restauração. É tocante, meus irmãos. É muito tocante ver como Deus, muitas vezes a nossa lógica, age como louco, mesmo não desistindo de nós. Ele não desistiu do seu povo. Ele não desistiu de Israel ali. Profeta após profeta, ele foi enviando, tentando alcançar o seu povo. Profeta após profeta foi rejeitado pelo seu povo. E ele continua fazendo isso em nossas vidas. Servo após servo, para tentar fazer com que nós reconheçamos a autoridade de Deus. Aos nossos olhos parece louco isso, mas é a loucura de Deus. É a sabedoria de Deus que é loucura para os homens. Mas no texto, na parábola, rejeitando novamente o senhorio do dono e a autoridade do filho, também mataram o filho. Mataram o filho. O filho foi morto. Por que o dono fez isso? Por que o dono enviou o filho que ele tanto amava? Por que ele enviou o filho para assassinos? Não faz sentido. Não faz sentido para nós. Você não faria isso. Eu não faria isso. O dono fez. Ele enviou o seu filho, o filho que ele tanto amava, para aqueles que ele sabia que eram assassinos, que rejeitariam o filho. Mas enviar o seu filho, ele sabe que a rejeição humana, ela é iminente. E que Jesus, e que essa rejeição levará ali o filho à morte. Levará o filho à cruz. E após o filho ser morto, Jesus cita Salmo 118. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Jesus mostra que a rejeição humana não é o fim da história. Graças a Deus por isso, glória a Deus por isso. Mesmo quando o filho foi rejeitado, ele se torna a pedra angular. A pedra sobre tudo é feito novamente. Aquilo que foi desprezado pelos líderes e pelo povo se torna ali a base de uma nova realidade, de um novo reino que será feito. A parábola nos chama a refletir sobre como nós respondemos ao amor persistente de Deus sobre as nossas vidas. Como nós respondemos ao amor de Deus. Ele nos oferece graça após graça, mesmo quando nós falhamos, mesmo quando nós pecamos. Ele continua oferecendo graça sobre as nossas vidas. E a pergunta que fica é: vamos continuar resistindo ou vamos abraçar o Filho amado? Perceba que a história não termina com a morte do Filho. A ressurreição de Jesus é a prova de que Deus triunfa sobre todo o mal, sobre o nosso pecado. A morte do Filho, que parecia ser a derrota final, se torna ali, de fato, a pedra angular. Jesus foi rejeitado, mas
Através da cruz, ele se torna a base da nova reconciliação com Deus. A pedra que os construtores rejeitaram se torna a base para construir um novo relacionamento com a humanidade. Cristo não é apenas o Filho assassinado. Ele é o Redentor que nos liberta e nos torna participantes desse reino de Deus. Hoje, meus irmãos, a solução para nós, para todos nós, para todo mundo, é encontrada em Cristo Jesus, o Filho amado de Deus. Ele é a resposta para o problema do pecado e da separação de Deus. E por meio dele nós temos acesso ao Pai. Nós podemos viver de acordo com os propósitos original para o qual nós somos criados. Hoje nós somos convidados também a construir sobre a nossa vida sobre essa pedra angular, que é Cristo. Isso significa que ao invés de lutar pelo controle, nós somos chamados a render o nosso coração a Ele. A nossa identidade, a nossa segurança, o propósito, encontram ali o fundamento em Cristo Jesus. Não no mundo, não em nossos maus desejos, mas em Cristo Jesus. A pedra angular. Essa rendição não é uma perda para nós, mas o verdadeiro caminho para a liberdade, para uma vida plena, para uma vida abundante. Quando Cristo é a pedra angular de nossa vida, nossas prioridades elas mudam, meus irmãos. O nosso tempo, os nossos recursos, os nossos talentos passam a ser oferecidos em serviço do próximo, em obediência a Deus. Podemos testemunhar essa solução completa na prática quando nós permitimos que Cristo nos transforme. Ele nos capacita a viver uma vida que reflita agora o seu amor e a sua justiça em todas as áreas da nossa vida. Como nós tratamos a nossa família, como nós tratamos os nossos amigos, como nós tratamos os nossos colegas de trabalho, como nós vivemos no mundo. Quando Ele é a pedra angular, tudo muda. Tudo muda. Mas na parábola, a justiça de Deus também é afirmada. Aqui seria errado eu enfatizar o amor de Deus à custa da sua santidade, da sua justiça e também da sua ira. Os judeus ali, a quem o nosso Senhor dirigiu essa parábola, eles perceberam claramente que ela se aplicava a eles, como nós vimos nos últimos versículos. Eles compreenderam que eles e seus antepassados eram os agricultores, a quem a vinha foi entregue, os quais deveriam produzir frutos para Deus. Eles entenderam que eles e seus antepassados eram esses agricultores maus, que se haviam recusado em dar ao Senhor da vinha o que lhe era de direito, tendo tratado de modo vergonhoso os servos dele. Porquanto eles espancaram uns e mataram outros. Acima de tudo, eles sabiam que eles mesmos estavam planejando o ato final de sua iniquidade. O ato que essa parábola descreveu. Eles estavam prestes a matar o próprio filho amado e o atirar para fora da vida. Eles estavam planejando a morte de Cristo. Tudo isso eles reconheceram perfeitamente bem. Eles sabiam disso, eles compreenderam que contra eles essa parábola foi proferida. Porém, ainda assim não se arrependeram. Não reconheceram a autoridade de Deus. Não reconheceram a autoridade de Jesus. Embora eles convencidos pelas suas consciências de que era para eles aquela parábola, eles estavam endurecidos pelo pecado. Assim como os lavradores.
Mas os maus lavradores, nas suas maquinações sinistras, esqueceram que o dono, o pai, ainda estava vivo. E certamente se vingaria deles. Quão tolo é o pecado, não é mesmo? Quão absurdo muitas vezes é. Olha o que Jesus fala sobre a consequência daqueles que rejeitaram e mataram o filho. O que fará, pois, o dono da vinha? Virá e exterminará aqueles lavradores. Essa é a resposta. Ela apresenta um momento de julgamento e de retribuição de tudo aquilo que esses homens fizeram. Após a rejeição repetida dos servos e o assassinato também do filho, o dono da vinha, que simboliza Deus, ali decide agir contra os lavradores rebeldes, exterminando-os, entregando-os a vinha a outros. Aqui Jesus revela que a paciência de Deus, embora longa, ela tem um limite. Os líderes religiosos de Israel, representados pelos lavradores ali, tinham rejeitado os profetas e agora estavam rejeitando o próprio Filho de Deus. E a retribuição dos lavradores é uma figura do julgamento que viria sobre eles pela rejeição e pela corrupção espiritual ali. Apontando agora para a perda do seu privilégio de liderança e pela responsabilidade da vinha de Deus. Eles agora não seriam mais o povo de Deus. Israel seria tirado desse lugar. Essa foi a consequência de rejeitar o Filho. Essa foi a consequência de rejeitarem a autoridade de Deus sobre as suas vidas. A autoridade de Jesus. E um dia, todos nós também estaremos diante do dono da vinha. E nós prestaremos conta de como nós cuidamos dela. Se continuamos rejeitando o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas e vivendo como se fosse donos de nós mesmos, ou nós reconhecemos o Filho como nosso Senhor, como o Senhor de tudo. Um dia, aquele que veio como um humilde bebê voltará como o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, e julgará a todos. E nós estaremos diante dele. Mas além do julgamento, o versículo 9 revela o plano de Deus, de entregar a vinha a outros. Glória a Deus por isso. Estes novos lavradores são uma referência direta a igreja de Cristo, que se torna agora um novo povo de Deus chamado a dar frutos para o seu Senhor. Na parábola, a vinha representa Israel e a transferência para os outros lavradores simboliza aqui como o cuidado e a responsabilidade espiritual de Deus, antes que eram concentrados na nação de Israel, especialmente aos líderes religiosos de Israel, passam agora a ser confiados à igreja. Nós somos os novos lavradores. A igreja formada por aqueles que reconheceram Jesus como seu Senhor, como o Senhor de todos, como o Senhor que tem autoridade sobre todos, ela agora é chamada a produzir frutos que glorifiquem a Deus. Somos agora os lavradores encarregados de cuidar da vinha de Deus, mas com corações transformados. A igreja, composta agora por judeus e gentios, pelos remanescentes judeus e pelos gentios que somos nós, que aceitamos Jesus como o Messias, como Filho de Deus, em toda a sua autoridade, assume agora o papel de proclamar o Evangelho e viver de acordo com os valores deste reino, do dono da vinha. Essa nova comunidade é chamada a ser fiel e a dar frutos e a servir como testemunha de amor e de justiça de Deus nesse mundo que vivemos. Em 1 Pedro 2,9, vemos que essa ideia ela é reforçada. A igreja é descrita aqui como uma nação santa, sacerdócio real, povo escolhido por Deus.
recebendo o privilégio e a responsabilidade agora de refletir a glória de Deus e de cuidar das suas vinhas. Ou seja, de todos os aspectos do seu reino neste mundo, aqui na terra. Nós somos representantes do dono. A parábola dos trabalhadores, dos lavradores maus, é um convite de nós reavaliarmos o nosso relacionamento com Deus e a nossa postura diante do reino. Jesus nos lembra de que Deus é paciente. Ele é paciente, mas também é um Deus justo. E que nossas escolhas têm consequências. Ele oferece a si mesmo como pedra angular sobre o qual devemos construir as nossas vidas. Jesus é a pedra rejeitada. Nos chama agora a algo maior e muito mais profundo, um relacionamento com Ele. E este é o alicerce de toda a nossa vida agora. E quando nos rendemos ao senhorio de Cristo, experimentamos a paz, a segurança e a verdadeira liberdade que vem da submissão a Ele. Que possamos viver cada dia como servos fiéis, como os lavradores fiéis, reconhecendo a generosidade do dono da vinha e respondendo com gratidão e obediência, entregando nossos frutos a Ele. Que essa parábola seja um lembrete, meus irmãos, para nós entregarmos toda a nossa vida ao Senhor e permitir que Ele transforme cada área de nosso ser, com Cristo como a pedra angular de nossas vidas. Que nossas vidas encontrem um sentido, um propósito e a verdadeira alegria de sermos esses novos lavradores. Vamos orar. Deus, nós te pedimos perdão, porque muitas vezes somos esses lavradores maus e rejeitam o seu senhorio sobre as nossas vidas. Nos perdoe, Deus. Nos ajude, Senhor, a reconhecer a sua autoridade sobre todas as áreas da nossa vida. Se há algo que eu ainda não consigo largar, se há algo que algumas pessoas que estão aqui ou que nos ouvirão, Pai, não conseguem largar, não conseguem livrar, ainda se acham donas, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar, Deus, a reconhecer a sua autoridade sobre tudo, Pai. Que nós possamos entregar, Pai, para que verdadeiramente sejamos livres. Nos ajuda, Senhor, a reconhecer o seu maravilhoso amor persistente, Pai. A sua paciência enorme, Deus, que continua a nos chamar vezes após vezes, Pai. Que nós possamos, Pai, enxergar esse amor que não poupou o seu próprio Filho, Pai, mas antes o entregou por nós, para que nós tivéssemos agora livre acesso ao dono da vida, ao nosso Deus, Pai. Nos ajuda a reconhecer em nossas vidas, Pai, esse senhorio, e que tire tudo aquilo que impede, Pai, de nós estarmos entregando a nossa vida por completa a Ti, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a sermos esses novos lavradores, Pai. A Tua igreja, Pai. E que possamos, como igreja, entregar os frutos que lhe é devido, Pai. Em Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém.